Deus está do seu lado. Vou convidar vocês que abram comigo, leiam suas Bíblias, aí vai estar aqui na tela, o texto de Atos, capítulo 23, a gente vai ler somente o verso 11, eu vou ler a Nova Versão Internacional. Atos 23, verso 11, nos diz assim a palavra de Deus: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Eu não posso continuar esse texto. Tem que contar para vocês essa história, porque como é que vai começar um texto na noite seguinte? O que aconteceu na noite anterior? O que estava acontecendo antes? Isso aqui é capítulo 23 de Atos, capítulo 20 de Atos. Paulo, um tremendo servo de Deus, um dos homens mais usados pelo Senhor, dos 27 livros, cartas e livros que a gente tem juntos no Novo Testamento, 13 são dele. Alguns até imaginam que mais um é dele. Praticamente metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Ele é aquele mesmo sujeito que anteriormente era chamado Saulo, e curiosamente, diferente de alguns outros servos no passado, que Deus mudou o nome deles, Abraão, Jacó, Deus mudou o nome. Paulo não. Ele era simplesmente Saulo, no seu contexto de amigos, rodeio de gente ali que falava hebraico, mas de repente quando Deus o chama, o capítulo 9 de Atos conta essa história, Deus o chama de uma forma especial para levar essa palavra ao universo fora do judaísmo, aos gentios. E na língua grega, na língua romana, todas essas coisas, o nome dele ficou assim meio que latinizado para Paulos. Mesmo cara, mesmo nome, mesma história. Ele leva, se você fosse resumir a vida de Paulo, você resumiria em 3 viagens. Não é uma viagemzinha missionária daquele tipo assim, vou passar um final de semana ali na República Dominicana. Depois vocês podem até me enviar, tá? Tipo assim, eu até gostaria. República Dominicana, a gente pode ir, outros lugares mais a gente pode ir, né? Tahiti, né? Haiti, a gente tem que ir também, mas a gente pode ir nos lugares bons também. Cancún, americana, Paulo, nessas 3 viagens missionárias, não foram viagens de alguns dias, anos. Todas as cartas que tem escrito é resultado deste trabalho de Paulo, ao longo de 3 viagens de forma separada. Capítulo 20 de Atos é a última dessas viagens. Paulo estava como que alguém se despedindo da sua família quando ele está indo para mudar para um país distante. Alguém já viu esse filme? Está indo mudar para um país distante, reúne toda a família. Deixa eu deixar para vocês minhas últimas recomendações, meus últimos abraços, porque eu não sei quando a gente vai se ver. Capítulo 20, entre as últimas coisas que ele faz, ele se despede dos irmãos de Éfeso. Junta todos os pastores, os presbíteros do lugar, e ele começa a dar palavras para eles de ânimo, dizendo para eles a respeito daquilo que ele ministrou e todas as coisas que ele falou ao longo do tempo que eles estiveram juntos. E o texto termina quando ele se despede, por último, desses irmãos, que eles ficaram entristecidos, porque ele tinha falado que nunca mais eles veriam a face dele. Imagina você se despedindo de alguém que você gosta, e quando aquela pessoa te dá o último abraço, ele fala: você nunca mais vai ver minha face. Nosso último tempo aqui. Eu tenho a impressão de que essas últimas palavras, tanto é que é assim que acaba funcionando. No leito de morte, as últimas palavras de alguém são mais valorizadas. São as últimas palavras. Embora Paulo não estivesse naquele momento no leito de morte, mas ele já estava caminhando assim como uma ovelha para o matadouro. Ele sai dali, embarcam ele e os seus amigos em diversas coisas diferentes até chegar em Tiro. E quando ele chega em Tiro, na Síria, ele encontra com alguns irmãos ali. E aqueles irmãos reunidos com ele, empolgados, alegres. E os profetas que estavam ali no lugar, a palavra de Deus diz isso, já no capítulo 21, que impelidos pelo Espírito, falando do Espírito Santo de Deus, eles diziam para ele: não vai para Jerusalém não. Se fosse num bom português, capixaba, como eu falo, ele falou: o bicho vai pegar para você lá. Não vai lá não, que o negócio vai pegar para você lá. Ele falou: eu tenho que ir, porque foi Deus que me mandou ir. Eu tenho que ir. Eles têm um tempo ali gostoso, e de novo ele se despede deles ali, e o texto bíblico diz o seguinte: foram todos os discípulos, com toda a sua família, as suas crianças todas para a praia, e despediram de Paulo. Última vez que estavam vendo ele. Nessas viagens missionárias, Paulo sofreu açoites, Paulo foi tido por morto algumas vezes, fugiu de cidades dentro de cesto, descendo das muralhas das cidades. E se hoje, quando seu patrão quer saber quem você é, quando o FBI quer saber quem você é, quando você está lá pedindo algum tipo de coisa de imigração, eles fazem um background checking. Quem é essa pessoa? De que ele é feito? Já teve algum problema com a polícia?
Na época de Paulo, era fácil eles fazerem, não precisava puxar a ficha do sujeito, não. Era só olhar as costas dele. E Paulo, quando ele fala, eu trago comigo as marcas de Cristo, ele estava falando isso de forma literal. O corpo marcado de chicotadas. Sofreu. O tempo que ele serviu ao Senhor nessas viagens, na sua ministração, ao longo do seu ministério, ele sofreu. Carregava no seu corpo as marcas de Cristo. Eu acho lindo quando ele mesmo fala, e o texto que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, ele fala o seguinte: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Deus do lado. Paulo desce de Tiro para Cesareia. Quando ele chega em Cesareia, ele para na casa de um discípulo chamado Filipe. Um discípulo já conhecido. Filipe tinha 4 filhas, donzelas, a palavra de Deus diz, mocinhas. E elas eram profetizavam. Enquanto ele estava ali, passou algum tempo, o texto bíblico diz, chegou, vindo da Judéia, um profeta chamado Ágabo. E esse profeta pegou o cinto de Paulo, enrolou na sua própria mão e disse o seguinte: o homem a quem esse cinto pertence vai sofrer quando chegar em Jerusalém. Todos os discípulos se juntaram em volta de Paulo e disseram: não vai não, cara, não vai não, fica aqui, não vai não, porque você vai sofrer. Eu preciso ir porque Deus me mandou ir. E Lucas, que narra esse livro de Atos, ele fala o seguinte: como já não tinha mais jeito da gente convencer ele do contrário, nós fomos todo mundo com ele para Jerusalém. Paulo chega em Jerusalém, encontra com os discípulos que estavam lá, e vê a turminha e fala com ele: ô Paulão, sabe como é que é? Você foi aí nessas viagens, um monte de gente creu, mas aqui também milhares de gente creu. Só que é o seguinte, quando você está lá fora, você diz para eles o seguinte: vocês não precisam preocupar com esses negócios do judaísmo mais não, com o negócio de guardar o sábado, vocês não precisam mais preocupar com essas comidas e com todas essas coisas. Só que aqui, essa turma funciona diferente. Eles vão falar o seguinte: você fugiu dos seus princípios. Você não pode, faz o seguinte, faz o que a gente está te falando. Raspa a sua cabeça. Tem um monte de gente aí também que está fazendo um acordo com o Senhor, estão num projeto, vão se purificar juntos, que aí eles vão saber. Não, Paulo, ele pode até falar algumas coisas diferentes, mas ele não saiu da linha, ele continua na linha, ele continua do mesmo jeito, ele continua o mesmo Paulo. Paulo fez isso. Mas quando ele chega no templo, e tão logo uns cristãos da região de onde Paulo tinha, uns judeus da região onde Paulo tinha ido, anunciando a fé cristã, viram Paulo e falaram: esse aí, é causador de tumulto. Está falando lá fora coisa totalmente diferente das coisas que a gente está ensinando aqui. E aquele negócio juntou aquele tumulto total. E quando o negócio estava assim crescendo, avisaram para as autoridades romanas. Os comandantes mandaram gente lá, já apaziguou o negócio e quiseram saber de Paulo o que está acontecendo. Qual é a dificuldade? E prende Paulo daqui, prende de lá, vão levar para a fortaleza. E quando vão levar para a fortaleza, Paulo fala com o comandante assim: eu posso ter uma palavra? Só que ele fala em grego. O cara é letrado. Ele fala em grego e o comandante toma um susto e fala: mas você fala grego? Eu falo. E ele começa a falar com o povo, mas ele começa a falar em aramaico, a língua do povo. O povo, quando escuta que ele está falando em aramaico, eles param para prestar atenção. O cara sabe falar a língua local também? E ele fala, conta a história dele, e o negócio vai até bem, até que ele começa a falar coisas que eles não gostaram de escutar. E a coisa que eles não gostaram de escutar é que ele falou que Deus tinha mandado para ele poder ir anunciar a palavra de Deus ao povo que não era judeu. E o negócio começa tudo de novo. E leva o Paulo preso, e quando ele está assim, preparado, o comandante fala de novo: dá uma boa coça nesse sujeito, uma boa coça nele, e vão fazer um interrogatório que a gente vai saber exatamente o porquê que ele está sendo preso. Por que ele está sendo preso? E quando eles estão assim, preparadinhos para dar uma coça nele de novo, ele fala assim: mas vem cá, vocês podem dar uma surra num cidadão romano que não foi condenado de nada? E os tumultos falam: mas você é cidadão romano? Eu falo: sou. Chama o comandante chega e fala: mas como é que você é cidadão romano? Eu paguei um dinheirão para poder ser cidadão romano. Eu falei: pois é, eu sou de nascimento. Eu sou de nascimento. Nasci assim, o que eu posso fazer? Nasci assim. E a coisa aumenta para Paulo. Ele fica preso. E quando ele está ali assim, meio que desamparado, meio que perdido, meio que sem saber, depois de já passar um tempo ali, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem,
assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Deus está do seu lado. Deus está do seu lado. É maravilhoso você saber que Deus está do seu lado. Depois de todos os tumultos que Paulo passou na sua vida, toda a sua história de vida que eu resumi em alguns poucos minutos para você, toda a sua situação, Paulo, no momento em que ele está desencorajado, o Senhor se põe ao seu lado. E eu queria dizer para você o seguinte, que Deus está do seu lado, mas Deus está do seu lado lutando por você. Deus está do seu lado batalhando por você. Deus está do seu lado com a sua luta nas mãos dele. Deus está do seu lado, não simplesmente parado do seu lado, ele está junto com você. E ele marca isso com a sua presença. Ele está batalhando por você, ele está atravessando contigo as avenidas mais delicadas da vida. Deus está junto com você. Deus está junto com você, ele está totalmente do seu lado. Ter a presença de Deus garantida é o maior presente que alguém pode ganhar. Na realidade, essa é a ideia central da Bíblia. A presença de Deus é a ideia central da Bíblia. Começa lá com Adão. Adão, Eva, eles estavam lá tudo no bem bom. Tinha Deus com ele. A palavra de Deus diz o seguinte no livro de Gênesis: toda tarde o Senhor tinha um encontro com eles. Uau! O Senhor tinha um encontro com eles todo dia. Imagina o seguinte: você tem na sua agenda marcado, seu telefone apita, e você falou: desculpa aí, mas eu não posso fazer mais nada não, que eu tenho um encontro de bater papo com meu Deus. Eu tenho um encontro de bater. Assim era Adão. Assim era Adão. Mas eles pecaram. Adão e Eva pecaram e eles perderam o acesso à presença de Deus. Toda a história da fé cristã, toda a história de Jesus, tudo que a Bíblia conta, a ideia é restaurar o homem à presença de Deus. E agora Deus, do lado de Paulo, fala com ele: ei, do seu lado aqui, estou do seu lado. Eu sei que cada um de nós atravessa, aliás, essa é a ideia do logo da mensagem de hoje, né? Nós atravessamos avenidas complicadas nas nossas vidas, difíceis. Assim como Paulo, às vezes, fazendo aquilo que nós entendemos ser a vontade de Deus para nós, buscando aquilo que é a vontade de Deus para nós, fala: Senhor, mas eu não estou entendendo. Eu falei: ei, eu estou do seu lado. Essa é a frase que eu gostaria de destacar para você nesse tema, nessa ideia de presença. O Senhor dizendo para ele: eu estou do seu lado. O Senhor pondo do lado dele, o Senhor se colocando na presença dele, dizendo: eu estou aqui com você. Deus fez isso com Abraão. Deus está ali junto, com todas as promessas. Abraão, você ficar junto comigo, sua vida vai ser abençoada, sua família vai ser abençoada, quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, mas para você, eu tenho um acordo, tenho um pacto com você. Presença de Deus, é isso que é a garantia quando a gente está vivendo um momento em que talvez nos sintamos desencorajados. Deus se põe ao nosso lado e o Senhor está do seu lado. Passando por momentos difíceis, presença de Deus. O Senhor está do seu lado. O Senhor está ao seu lado. Foi assim com Moisés, quando Moisés tira o povo do Egito e está ali meio que peregrinando no deserto, sem saber para onde ir. Deus fala com ele: Moisés, faz o seguinte, constrói para mim um barracão, uma tenda. A Bíblia diz assim, eu sou capixaba. Faz para mim uma tenda que eu quero habitar junto com o povo. Deus era o Deus que o povo de Israel conhecia como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É o que pode todas as coisas. Mas quando chega nessa época, nesse momento da história, Deus se apresenta como Shammah, o Deus que está presente. Deus que está presente. Eu quero estar presente. Eu quero estar com o povo. Deus faz isso o tempo inteiro, porque Ele quer nos mostrar que quando nós andamos na sua presença, que quando nós buscamos a sua presença, não importa quão complicada seja a avenida que você está atravessando, o Senhor vai sempre se colocar ao seu lado. O Senhor vai sempre se colocar ao seu lado. Foi assim com Josué, aquele que substituiu Moisés. Aliás, o livro de Josué começa dizendo o seguinte: Moisés, meu servo, é morto. Começa assim, o livro: Moisés, meu servo, é morto. E chama Josué assim no estalo, e entre as palavras que Deus fala com Josué, ele fala o seguinte: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Não te deixarei, nem te desampararei.
Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor fala isso conosco hoje, quando nós estamos servindo ao Senhor. Ele diz, eu não te deixarei e nem te desampararei. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Se você insistir em servir ao Senhor, viver conforme o Senhor quer, o Senhor vai sempre estar do seu lado, não importa qual seja a avenida que você está atravessando. Não importa qual avenida que você esteja atravessando. E agora, quando chega em Jesus, o nome dele é Emanuel, o Deus conosco. O resumo da história da Bíblia é: Deus quer estar presente. O resumo da história da humanidade com Deus, de todos aqueles que recebem Jesus na sua vida, é viver eternamente na presença de Deus. E agora Paulo, no momento delicado da sua vida, o Senhor se põe ao seu lado. O Senhor se põe ao seu lado. O Senhor está do seu lado e Ele prova isso, garantindo a presença dEle. E como Ele quer ter certeza de que você sabe disso, a palavra de Deus nos fala que quando nós recebemos Jesus, Ele nos sela com a sua presença, colocando em nós o seu Santo Espírito. Olha que coisa linda. Nos sela com a sua presença, colocando em nós o seu Santo Espírito como uma marca de que Ele nunca vai te deixar e que Ele nunca vai te desamparar. O Senhor está do seu lado. O Senhor, vale a pena lembrar disso, Ele não está no seu lado como qualquer um está do seu lado. Ele só está do lado daqueles que decidiram fazer a vontade dEle, independente das opiniões alheias. Eu acho bonito. Porque eu contei para vocês a história do texto bíblico, depois vocês podem ler. Pessoas levadas pelo Espírito Santo de Deus, reveladas pelo Espírito Santo de Deus, falam, vai lá não, o bicho vai pegar lá. Você vai lá, eles estavam instruídos pelo Espírito Santo de que a coisa iria ficar feia para Paulo em Jerusalém, mas Paulo tinha certeza de que Deus tinha mandado ele lá. O Senhor está do lado daqueles que fazem a vontade dEle, independente do que quem está do lado está dizendo. Independente da opinião alheia, independente do medo de se expor ao perigo mortal. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, você não precisa temer. Não importa quão difícil seja a avenida que você tem que atravessar, Deus está do seu lado. Deus está do seu lado. Mas Deus não está do lado de gente descomprometida. Nas avenidas mais difíceis da vida, aqueles que têm compromisso com Ele, Deus vai sempre estar do lado. Amém? Louvado seja o nome de Deus por isso. Deus está do nosso lado e, estando do nosso lado, uma coisa que Ele faz conosco é nos dar conforto. Segundo pensamento para hoje. Nos dá conforto. E eu queria destacar só uma palavra no texto que a gente leu. Quando ele diz lá, Deus fala para Paulo, coragem. Deus destaca, e eu queria destacar isso para você. Algumas horas, tudo que a gente precisa é de alguém, não é para falar nada com a gente, não, é para ficar quieto do lado da gente. Alguém só para ficar quieto do seu lado. Talvez te dar um abraço, momentos que a gente vive, situações que a gente vive. Aliás, semana passada a gente falou a respeito de Jó, momento comercial, né? Se você não estava aqui semana passada, não assistiu, faz um hashtag BCBN lá no YouTube, você vai achar a mensagem do domingo passado. Jó, alguém que passou momentos difíceis na vida e alguns amigos chegaram para ele. Os melhores momentos desses amigos com Jó, o tempo que eles ficaram de boquinha fechada. Quando eles abriram a boca, a coisa mudou. Talvez, em alguns momentos da nossa vida, tudo que a gente precisa é alguém para estar do nosso lado, quietinho. Fica só quietinho, só fica aí. Não precisa falar nada, O Senhor poderia só mesmo ter ficado quieto e já seria um grande conforto para Paulo. Mas Deus, que havia mandado Paulo atravessar essa avenida tremendamente perigosa, olha para ele, do lado dele, e diz, coragem. Essa é a nova versão internacional, né? As versões mais tradicionais desse mesmo texto bíblico falam o seguinte, toma ânimo, fica empolgado, não desanima não, fica firme. Você só fala com alguém para ter coragem, para não desanimar, quando você repara nesta pessoa que ela está desanimada.
Quando você olha para ela e diz, não, tem alguma coisa que não está bem aí. Eu me lembro de uma ocasião, eu e uma turminha de amigos, nós estávamos gravando umas músicas no estúdio lá perto da nossa cidade, e eu tenho mania de esquecer o que eu tenho que tocar. Né? E se você já tocou junto comigo, você sabe que isso acontece comigo com grande frequência. E eu estava ali meio perdido, de uma música que eu estava acostumado a tocar o tempo inteiro, só que eu só não estava conseguindo lembrar, não estava nervoso, não estava nada. E um dos meus irmãos, eu tenho que ter cuidado quando conto histórias dos meus irmãos, que hoje tem um aqui, né? Então, tipo assim, né? Eu não posso contar do jeito que eu quiser, né? Que eles podem me corrigir. Mas um dos meus irmãos, ei, fica apavorado, não, fica tranquilo aí, pode ficar tranquilo. Mas eu estava bem, daí a pouco ele começou a me deixar apavorado. Mas quando Deus fala com você, coragem, toma ânimo, será que Ele está só suspeitando que você está ruim? Não, Deus sabe de todas as coisas. Deus olha para Paulo e fala, coragem, coragem. Deus batalha por cada um de nós todos os dias. E chega momentos da nossa vida, não se finge de super-homem ou super-mulher e dizer que eu não passo momentos de dificuldade, não, porque todos nós, seres humanos, passamos. Às vezes a gente sai de um momento de montanha, na presença de Deus, a gente sai direto, nem desce a montanha, você cai direto naquele vale, dificuldade, problema, ansiedade, um monte de coisa, e Deus olha, chega do nosso lado, para do nosso lado e fala, coragem, 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 porque Deus está ali para confortar. Eu acho uma coisa interessante, é o seguinte, a gente leu esse texto, exatamente o texto que a gente tem para hoje, mas o narrador do livro de Atos é Lucas, discípulo, um médico, andando junto com Paulo, escrevendo o que aconteceu na história, mas ele não está junto com Paulo, sabendo que, no mínimo, para que Lucas escreva isso aí, Paulo tem que ter contato para ele. No mínimo, Paulo tem que ter. É um pensamento simples. Você olha como é que ele escreve o que Deus falou para Paulo no momento íntimo de Paulo e o Senhor. Paulo tem que ter contato. Mas aí, a gente para e estica o pensamento um pouquinho mais. Mas como que Paulo escutou essas coisas? Não, ele escutou porque o Senhor falou com ele. Mas ele escutou porque o Senhor falou com ele e porque ele estava prestando atenção naquilo que o Senhor estava dizendo. Pensamento simples. Mas sabe o que acontece? Imagine você, na mesma história que eu contei para você, estava acontecendo com Paulo. Alguém que está servindo ao Senhor integralmente há vários anos na sua vida. Vários anos. Literalmente deu a sua vida por aquele ministério e agora está ali sofrendo nas mãos de um monte de gente ignorante que não está conhecendo o caminho que ele está anunciando, que ele tem certeza e nós temos também, que é a verdade. Sofrendo toda a vida. Imagina as perguntas que estavam na mente de Paulo. O tanto de ponto de interrogação que tinha na mente de Paulo. Como vai ser? Por que será? Porque eu fiz tudo. Senhor, por que sou eu que estou isso? Um monte de gente lá do lado de fora não está nem aí para o Senhor, não está nem servindo o Senhor, não está nem usando os seus dons, não está fazendo nada, e o Senhor não está nem se incomodando com ele. Por que eu? Mas Paulo, mesmo no meio do tumulto que ele estava vivendo, num momento depressivo, tanto é que Deus fala com ele coragem, ele estava desanimado, ele consegue escutar a voz de Deus. Às vezes a gente faz tanto barulho, a gente se mexe tanto, se sacode tanto, que Deus está falando, você não está nem escutando. Se você está na tarefa de criar ser humano pequenininho, você sabe direitinho o que você fala, fulano, faz tal coisa. Fulano, faz tal coisa. A voz vai aumentando, né? Eu não escutei. Eu não escutei. Eu não sabia o que era. Não sabia o que era. Às vezes a gente faz isso com Deus. Você está envolvido nos videogames da vida, vivendo fora da realidade, e não escuta aquilo que Deus está falando. Talvez para a sua própria realidade, para a sua própria história. Paulo escutou. Coragem. Coragem. Deus traz conforto no meio das avenidas perigosas, das avenidas barulhentas, das avenidas com muitas buzinas, mas você vai precisar estar alerta para ouvir a voz do Mestre. Não precisa você só estar ali, não precisa só ele falar, você precisa estar alerta para você conseguir escutar
a voz do Mestre. Deus está do seu lado. Essa é a realidade, amém? Amém. Aleluia, né? Na realidade. Você consegue escutar a voz dele? Amém? Amém. Que a gente não faça barulho tão grande, e às vezes em nome de Deus, que nos atrapalha escutar a própria voz de Deus na nossa vida. Deus está ali dizendo, né? Coragem. Coragem. Por último, Deus está do seu lado, e uma coisa que Ele faz para que você tenha certeza de que Ele está do seu lado, Ele te dá promessas. Promessas. As promessas de Deus sustentam a nossa fé. É lindo isso, né? Eu queria destacar essa última parte do verso que nós lemos, quando Deus fala com Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Paulo deprimido, sem saber o que fazer, com medo. Fulano, como é que você sabe que ele estava com medo? Foi o Senhor que falou para ele ter coragem, para ele criar ânimo, não fui eu, não estou pensando, foi Deus que disse para ele, ei, coragem. Essa mesma expressão coragem, ou tenha ânimo, é a expressão que Jesus usa no texto original, quando os discípulos estão ali naquele mar tempestuoso, eles estão para morrer. Aí Jesus fala com ele, ei, tem de bom ânimo, coragem, eu estou aqui. É a mesma expressão, está para morrer, já não sabe mais o que fazer, e Deus fala, não desespera não, fica coragem. É a mesma expressão quando ele fala com os discípulos, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, coragem, é a mesma expressão, coragem, porque eu estou junto com vocês. E agora ele faz essa promessa, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. A boa notícia para Paulo, promessa de Deus, né? Promessa de Deus, a boa notícia para ele. O Senhor prometeu que Paulo iria para Roma. Portanto, promessa de Deus, né? Portanto, não teria como Paulo morrer ali. É uma boa coisa. Você já sabia daquilo ali, ó. Deus falou comigo, promessa. Deus falou comigo que eu vou para Jerusalém. Então pode acontecer o que acontecer aqui nesse lugar, desculpa, para Roma. Pode acontecer o que acontecer aqui em Jerusalém, que eu tenho uma promessa de Deus que eu vou para Roma. Então eu vou para lá, não importa o que vai acontecer, eu vou para lá. Mas como ele fala que você vai testemunhar, honestamente, cadáver não testemunha nada não. Então foi morto, eu não vou para lá. É porque tem um monte de gente que morre aqui na América e manda o corpo para o Brasil, né? Me leva vivo, morto pode me deixar aqui mesmo. Morto não vai fazer diferença nenhuma lá no lugar onde ele vai. Deus faz uma promessa, você vai para Roma. Paulo deveria estar pensando, né, quando Deus fala com ele, você testemunhou de mim aqui em Jerusalém, você vai ter que testemunhar também em Roma. Ele deve pensar, testemunhei, né, Senhor, mas não funcionou muito bem não, né? Olha o que está acontecendo com esse pessoal. Olha o que está acontecendo com esse pessoal, está tudo se levantando contra mim, está tudo trazendo dificuldades para mim, está tudo me dando problemas. Parece que esse testemunho não funcionou muito bem. Eu tenho uma notícia para dar para você. Deus não te chamou, marca bem isso aí, esquece isso não. Deus não te chamou para levar pessoas para Jesus. Deus te chamou para levar Jesus para as pessoas. Deus te chamou para você levar Jesus para as pessoas. Você vai anunciar, você vai viver. Se elas vão chegar, se elas vão crer, não é problema seu. É problema de Deus e delas. Ele te chamou para ser testemunha. Lembra sempre disso. Deus te chamou para ser testemunha. Se às vezes na sua vida você vive com aquela sombra de dúvida, Senhor, eu nunca levei ninguém para a tua presença. Nunca levei ninguém para a tua presença. Tem gente que não se preocupe com isso. Tenha certeza de que a sua vida e o que você faz está levando Jesus para as pessoas. Se elas vão chegar a Jesus, é problema delas. É problema de Deus com ela, não é seu. O seu problema é testemunhar fielmente de Jesus com a sua vida. Esse é o trabalho que Deus te deu. Essa é a tarefa que Deus te deu. Deus não te deu tarefa de ser advogado dele. Ele não precisa de você. Deus não te deu tarefa de ser advogado da Bíblia. Se você foi menino como fui eu, cresceu na igreja, uma hora ou outra você começa a bater boca com os amigos, defender Deus, defender a Bíblia, defender a igreja. Deus não te chamou para fazer isso, você não é advogado dele. Você testemunha. Testemunha não precisa defender ninguém. Testemunha só faz o quê? Conta o que viu ou o que aconteceu. Só isso.
Só isso. Deus te chamou para ser testemunha. No caso de Paulo, olha que coisa interessante. A promessa que eu te dei é que, se igual você fez em Jerusalém, você vai fazer também em Roma. Paulo talvez entendeu bem o recado, né? Paulo, sofri aqui, então lá também não vai ser muito diferente não, e de fato não é, mas a realidade é que não só Paulo, mas como eu e você, nós seremos recompensados por Deus por causa do testemunho que nós fazemos para Ele, e não por causa do resultado, por causa do testemunho que nós fazemos para Ele. Agora, essa promessa de ir para Roma, se você fez em Jerusalém, você vai fazer em Roma, a promessa de ir para Roma, ela é, aqui nesse texto, ela de uma forma bem específica, uma promessa para Paulo. Talvez você já tivesse aí tudo empolgadinho. O pastor falou que Deus fez uma promessa, que a gente vai para Roma, então já começa a preparar a viagem, escolher os roteiros, vai fazer, depois vou para Tóquio, Milão, Paris, né? Onde mais você vai me mandar? Promessa de ir para Roma não é para você. Desculpa, pode ser que você tenha, mas não é o texto bíblico que está dizendo. Mas Deus tem promessas que nos mantém firmes na fé que Ele mesmo colocou em nós. Promessas que sustentam a nossa fé. Eu poderia me lembrar de diversas delas aqui, mas eu queria me lembrar de uma única para você, que quando a gente sair daqui, que você saia daqui certo que o Senhor está do seu lado. Não importa qual seja a avenida que você está atravessando, o Senhor é aquele que se põe do seu lado e fala com você, coragem. O Senhor se põe do seu lado e diz para você, coragem, você é minha testemunha. Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, o apóstolo Paulo mesmo, ele começa dizendo o seguinte: nós sabemos que todas as coisas contribuem quando elas estão juntas. Não é coisa isolada, não. Quando elas estão juntas, é um quebra-cabeça. Se você olhar uma peça solta de um quebra-cabeça, a não ser que você seja um gênio, não dá para você poder saber que imagem que tem ali. As peças do quebra-cabeça de Deus, quando elas estão juntas, todas as coisas juntamente, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Porque aqueles que Ele antes conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que Ele predestinou, também chamou, aos que chamou, Ele justificou, aos que justificou, Ele glorificou. E aí Paulo entra numa coisa que a maior parte das versões da Bíblia tem um subtítulo aí que diz, é o cântico da vitória. O que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Antes, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? E ele começa dizendo, quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus quem justifica. É Deus quem justifica. Quem condenará? É Cristo que morreu. Não só morreu, ele fala, mas ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí começa um texto lindo, maravilhoso, que vale a pena você lembrar. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E Paulo insiste na ideia, ele fala, eu estou bem certo, né, que nós somos levados, ele diz, como entregues à morte todo dia, reputados como ovelhas para o matadouro, mas eu estou certo que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem coisa da agora, nem coisa que vai vir, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é uma promessa maravilhosa que Deus se coloca do seu lado e te fala nesse minuto, nada pode te separar do amor de Deus, nem você mesmo e as falhas que você comete. Nem você mesmo e as falhas que você comete pode te separar do amor de Deus, porque Deus se coloca do seu lado e fala, coragem,
coragem. Você testemunhou de mim, você vai testemunhar ainda. Você testemunhou de mim, você vai testemunhar ainda. A melhor promessa que nós podemos ter é a promessa da presença de Deus conosco e de que Ele vai estar sempre do nosso lado. Deus está do seu lado. E nem você mesmo tem condições de te separar deste impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Porque Deus está do seu lado. Você vai sair daqui, as dificuldades, as avenidas difíceis da vida vão chegar ao seu encontro. Lembra disso, Deus está do seu lado. Amém, queridos? Amém? Vamos ficar de pé.